sleep anymore. Dead eyes, cold floor, same old shit that I don't learn. 2 steps back, get burned. Look at this mess. Drinking every day for a deep rest. Clogged most of it. Vamos continuar falando um pouquinho desse conflito aí, né? Já que é o hype do momento. E é claro, do ponto de vista do meu canal, que é o ponto de vista masculinista, tem muita coisa para falar a respeito disso. E em especial, nesse vídeo, eu queria falar, claro, sobre a descartabilidade masculina e a pressão para o autossacrifício, que é uma coisa especialmente indignante que cola muito ainda na cabeça de jovens, tá? E é algo absolutamente imoral, cara. Você influenciar um jovem que naturalmente tem incentivo sim para se sacrificar, para ser indulgente e para servir justamente por ele ser homem, né? Porque aqui nós no canal sabemos muito bem, o homem ele não se importa em se sacrificar por algo que ele acredita. O problema é quando a sociedade cultiva na mente desse jovem uma crença falsa, baseado num valor de um feminino santificado ou de uma sociedade que merece salvação e merece a sua vida. Então esse tipo de influência é absolutamente imoral, porque você pega a mente de um jovem que é um papel em branco, ou melhor, vamos comparar com um programa de computador, né? Um programa de computador de edição de texto que vem completamente em branco, mas está dentro de um sistema operacional. Nós sabemos muito bem que o sistema operacional humano ele foi selecionado há milhões de anos atrás e o homem ele tem esse incentivo de ser autossacrificial, principalmente em relação aos dependentes dele, né? E aí nós vemos o feminino e a infância. Então esse é basicamente o sistema operacional padrão do ser humano do sexo masculino. E o arquivo de texto que vem em branco ali é basicamente a mente do jovem pós-puberdade até ali o início da fase adulta e mesmo assim até depois da fase adulta ainda tem vários caras que por ingenuidade ou porque já foram doutrinados ainda tem esse espaço em branco, essa lacuna para ser incutido esse autossacrifício absolutamente pagão. E é aí nesse momento, num momento de calamidade como nós estamos vendo agora num conflito que até então está extremamente nichado ali, do outro lado do mundo praticamente, mas que já está gerando uma certa ansiedade e uma certa apreensão mundial e obviamente o Brasil não escapa, né? E estão surgindo discursos aí a respeito de um conflito global e é óbvio que já tem uma galerinha brincando aí sobre a disponibilidade dos jovens de serviço ou não. E antes que essa coisa tome uma forma maior, porque por enquanto é só brincadeira, é tudo meme, é tudo discussãozinha de WhatsApp, etc. Mas antes que isso tome uma proporção maior, e eu espero que não tome, é bom deixar claro uma coisa. Até do ralo da pia vai surgir Tradicuck usando shaming e todo tipo de argumento emocional, religioso, que no fim das contas só faz sentido na fantasia e na cabeça dele para forçar todo o coletivo masculino a se matar por uma cultura, por uma sociedade, por pessoas que não merecem e que jamais dariam algo em troca. Principalmente porque se você perder a sua vida, não tem como você ceifar mais nada desse mundo, né? Nenhum tipo de recompensa vai valer a pena. Como é que você vai gozar das recompensas se você estiver a 7 palmos do chão? E mesmo se você tiver a sorte de voltar de um conflito armado vivo, será que alguma recompensa nesse mundo vale os traumas psicológicos e físicos? Valem, por exemplo, a perda de um membro ou a perda eterna da sua sanidade? Pois é. E mesmo que seja possível algum tipo de recompensa que ressarça essas perdas, será que a sociedade e o Estado têm condições ou estão dispostos a pagar? Pense nisso. É claro, até então parece um exagero. Nós sabemos o que está acontecendo lá nos países conflitantes, é um barril de pólvora. Não se sabe tão bem
a respeito das proporções que esse conflito pode tomar, mas que fique aqui o meu manifesto, não só a respeito do que pode se suceder em relação a esse conflito, mas também para ocasiões futuras, né? Porque a gente bem sabe, se tem uma coisa natural da humanidade que é cíclica também, são esses conflitos e esses embates aí. Então é aquele ditado, né? Aquela célebre frase do Edmund Burke: aqueles que não conhecem a história estão fadados a repeti-la. A gente sabe muito bem como é feita a propaganda nesses períodos, tá? Nós temos aí a WW1 e a WW2, por exemplo, e a do Vietnã, que mostram muito bem como o Estado ele é cheio de PNL, cheio de marketing, cheio de manipulação neurolinguística para te jogar literalmente no abismo, tá? Numa chuva de chumbo. E não só ele, tá? Os escravinhos e filhos do Estado, eles também estão prontos a usar, por exemplo, a tática das penas que os seres de luz usavam nos jovens que não estavam na Europa tomando balaço. E, é claro, esses eram os seres de luz americanos, né, que faziam isso. E daí vem aquele discurso que nós já conhecemos muito bem, né? Pátria, família e Deus e etc. Como se Deus quisesse mesmo que você perdesse a sua vida para salvar uma galerinha bastante egoísta, né? Eles vão usar da ignorância espiritual das pessoas para dizer Deus e pátria e família. Mano, tá na Bíblia. Você nasce no pecado, você morre no pecado. Não vai haver nenhum ato heróico que vai mudar isso. Você nasce sozinho e morre sozinho, cara. Você não salva nada desse mundo, você não leva nada desse mundo, não. Um mínimo conhecimento espiritual já quebra esse negócio de que Deus quer que você se churrasque num conflito armado. Se Jesus é a verdade, o caminho e a vida, haja como ele, dê a outra face. Verás que um filho teu não foge à luta é o caralho. E como eu havia dito, do nada vai surgir uma porrada de rato de bueiro tentando ressuscitar um discurso há décadas assassinado por eles mesmos. Os caras vão chegar com esse negócio de papel tradicional e papel do homem e etc., quando na verdade a imputação de responsabilidade de papel tradicional é só masculina, né? Da mesma forma que fizeram com a nossa economia nessa doença generalizada que tivemos no globo, dizendo fique em casa, a economia a gente vê depois, os caras vão dizer o seguinte: não, pô, vai lá tomar chumbo, defenda o seu país. A sua recompensa a gente vê depois, se você voltar. Beleza? Valeu. E como a gente bem sabe, os seres de luz têm um papel fundamental em períodos como esse, porque elas são basicamente a maior parte do investimento emocional que o homem leva para conflitos como esse. É a maior motivação masculina para se jogar no fogo do inferno. Não é a pátria, não é Deus, não é nem as crianças, cara. A maior motivação masculina para se jogar no fogo do inferno são os seres de luz. E isso é fato. É só olharmos o passado para não repeti-lo. É só a gente ver como os seres de luz eram usados em abundância em outdoors e propagandas governamentais, em períodos como esse. No fim das contas, era sempre aquele discurso: olha, se nós não formos proteger, o que será dos nossos seres de luz? Os invasores chegarão aqui e as raptarão e as abusarão. Coitadas delas. É isso que você quer? Você quer que a sua esposa seja cucada e tomada violentamente por um estrangeiro? É isso que você quer? E todo esse discurso estava nas entrelinhas. As crianças obviamente vinham em segundo lugar, e aí é que vinha Deus e a pátria. Por mais que o discurso parecesse diferente em algumas ocasiões aqui e ali, a verdade é que o homem carregava as suas iconografias, né? Ele levava, obviamente, o escudo da sua nação no peito, ele levava uma cruz, simbolizando, é claro, a sua crença religiosa, mas o seu item mais querido era, obviamente, uma foto da sua família, que dentre essas estava, obviamente, a foto da sua amada. Não é à toa que era muitíssimo comum e era tratado com uma certa prioridade os envios de fotos de esposas para os soldados, tá? Porque aumentava muito a moral do soldado, os bilhetes, as fotos até sensuais para motivar o homem a se jogar na lama. Na lama seria até eufemismo, né? No fogo do inferno.
na chuva de chumbo. Então, assim, os seres de luz têm papel fundamental na ideologia de um conflito. Fundamental. E assim que a água começa a bater na bunda, como eu disse, os ratos de bueiro começam a surgir e a bradar aos quatro ventos um discurso de restauração de um sistema e uma cultura há muito tempo assassinada por eles mesmos. Os seres de luz vão começar a dar uma guinada para o conservadorismo, para a moralidade, para o papel de gênero e blá, 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 blá. E muito cara vai cair nisso, tá? Vai ser tipo uma quinta onda generalizada. Talvez até uma onda à parte, uma onda totalmente nova, porque se o que caracteriza a quinta onda é justamente o neoconservadorismo falso, aquelas que já passaram por um período bastante progressista e chegaram numa idade onde a barganha sexual já não é tão favorável, e a partir daí perceberam que o discurso femini afasta os homens, e ela não pode se dar a esse luxo, tá? Porque a barganha sexual já caiu, então ela percebe que o maior ganho está em dar uma guinada só no gogó, só na lábia, né, para o neoconservadorismo. Extremamente falso e leviano, tá? Totalmente eufemista e sofista. E o que caracteriza a sexta onda, como cunhou o nosso compadre Guaxinim, é a imputação da culpa de toda essa degeneração e progressismo do femimimi ao trens, tá? Que eu vejo mais homens fazendo do que seres de luz. Vários caras tradicons dizendo que não, veja só, a culpa é dos grandes homens cosmopolitas e tudo mais, elas são só ferramentas, elas também foram manipuladas e tudo mais. E o perigo mora justamente aí, tá? O perigo mora nos homens convidando mais a sexta onda do que os próprios seres de luz. Então, os caras já estão planificando o terreno, eles já estão montando a churrasqueira que vai queimar eles, cara. Veja o tamanho da estupidez desse argumento de que os seres de luz é uma ferramenta, ou melhor, são uma ferramenta, né? São manipuladas. O cara que diz isso é um soldadinho da sexta onda e mal percebe, porque é justamente a carta que elas vão usar quando a água bater na bunda realmente. Elas vão dizer, olha, realmente, cara, foram os professores, foram os moedinhas, foram os Illuminati, foram sei lá o que, não fui eu, entendeu? Eu sou um ser inocente que não tenho capacidade intelectual e, enfim, o homem é que realmente é o ambicioso e que tem essa capacidade estratégica de manipular e tudo mais. Nós só seguimos o líder, nós somos assim, sabe? Nós fomos feitas para sermos dominadas e a culpa é dos homens fracos que deixaram os homens fortes e ricos dominarem a nós. Falácia também. O nosso Guaxinim também tem um vídeo explicando como os homens fracos não tiveram culpa alguma ou muito pouca em relação à degeneração do nosso belíssimo mundo. Então não caiam na falácia da sexta onda, cara, porque ela vai atacar e vai atacar forte. Tem muito cara aqui, até no meio Red Pill, que acha veementemente que elas são ferramentas. E quando elas perceberem que esse é o escudo onde elas vão poder se esconder, pode ter certeza que, normalizando esse discurso, esses próprios homens vão ter pautado a própria via crucis, cara. Então, assim, atenção redobrada na sua própria indulgência patológica, tá? Porque essa vontade de não imputar responsabilidade aos seres de luz é algo tipicamente masculino, é algo tipicamente evolutivo, tá? Faz parte do apaixonamento, faz parte do investimento emocional. Lembre-se, nós homens temos a mania, a péssima mania de ver a nós mesmos como culpados, preferencialmente em relação ao feminino. Se existe uma forma de culpar a outros homens em vez de culpar o feminino, nós vamos escolher culpar outros homens, porque nós somos concorrentes por natureza. Nós não temos investimento emocional para com outros homens, não fomos selecionados para ter empatia com outros homens, mas fomos muito selecionados para ser empáticos com o feminino, com os seres de luz. Nós somos concorrentes natos um do outro e odiamos o masculino
naturalmente e amamos o feminino naturalmente. Então é óbvio que vai haver uma puxação de sardinha muito clara aí para o feminino, né? E a sexta onda vai ser um divisor de águas aqui na machosfera, aqui no meio da sigla, aqui no meio da Pílula Escarlate também. Vai ter a galerinha que acha que elas foram manipuladas mesmo e que agora vai ser basicamente o caso Rush V lá e o caso dos camaleões masculinos que o Raccoon fez um vídeo a respeito, né? Foram os caras da comunidade negra que começaram a perceber que a própria etnia estava sumindo porque os seres de luz estavam preferindo homens caucasianos, né? E aí eles falaram, não, agora está na hora da gente voltar para o casamento, entendeu? Porque a gente não pode deixar a nossa etnia sumir. É um papo racialista ali, bem bobo, e mostrou a verdadeira imagem dos caras. Eram relutantes que estavam só esperando a hora correta para voltar para o tradicional conservadorismo e voltar a escravizar outros homens. Os caras começaram a fazer shaming de novo, dizer que o homem tem que se responsabilizar mesmo e que nós não podemos deixar os seres de luz que são tão dependentes do masculino, né, à mercê de outros homens mal intencionados. Então, como eu disse, aqueles que não conhecem a história estão fadados a repeti-la. I don't sleep anymore. Dead eyes, cold floor, same old shit that I don't learn. 2 steps back, get burned. Look at this mess.